a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem médica veterinária nascida nas últimas remessas do milénio passado, em 95. Com a imposição à nascença de um género que não o seu, teve de reclamar a sua identidade numa sociedade que a quis privar de ser. Tem 27 anos, foi criada na autoproclamada capital do touro, a Chamusca, é filha de imigrantes angolanos e agricultores portugueses, caçula de gerações e gerações de pessoas pobres e trabalhadoras, uma ribatejana expatriada na capital que em 2013 iniciou o percurso académico na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. Começou por dar que falar no Twitter, onde mostrava sem rodeios as convicções comunistas, indignações, problemas existenciais, enfim, tudo o que o Twitter permite partilhar em 280 caracteres. Hoje escreve no Público, fala na TSF, é militante do PCP, é uma voz ativa da luta trans e quer para todos a liberdade que Sérgio Godinho canta. Guadalupe Amara, muito bem-vinda. Guadalupe Amara, muito bem-vinda. Estou aqui super acelerada, porque estava ansiosa para te conhecer. Finalmente, já tentámos marcar esta entrevista algumas vezes. E eu, desculpa começar já com uma questão meio filosófica e existencial, mas nós estamos a gravar este episódio no dia 31 de março. Sim. Dia da visibilidade trans, por tua vontade. A seguir vai entrar abril, o mês da liberdade, e eu não resisto a perguntar-te o que é ser livre para ti. Honestamente, eu tenho vindo a perceber que a liberdade que mais me importa, tendo em conta que sim, no nível individual também a sinto e senti na pele durante muito tempo, durante grande parte da minha vida, o que era não a ter, não é? Tê-la reprimida, tê-la privada, mas a liberdade que mais me importa é a liberdade coletiva e que só é conseguida se houver justiça para todos. Por isso, daí dizer que a liberdade que eu quero é a liberdade que é cantada por Sérgio Godinho, que eu só creio que haverá liberdade e que eu só sentirei a liberdade, inclusive para mim própria, quando eu sentir que os direitos de todos estão assegurados, que toda a gente tem acesso à paz, ao pão, à habitação, saúde e educação. E foi no PCP que encontraste resposta para esses anseios de que os direitos... Eu sinto que pelo contrário, eu sinto que senti esses anseios mais cedo e lá está, talvez por ter essa necessidade, essa urgência de ser o que mais me move, esse tipo de injustiça. Sim, acabou por ser no Partido Comunista Português, acaba por ser o Partido Comunista Português, um partido, e que eu até então posso mudar de opinião ao longo da minha vida, mas até então acredito de alguma forma, acredito na organização partidária dentro da política, acredito na nossa democracia representativa parlamentar. Tendo isso em conta, tendo essa crença, é o Partido Comunista Português o partido que eu acredito que melhor defende esses direitos e a nossa Constituição, que lá está, mais uma vez falando sobre liberdade. Abril para mim sempre foi muito mais, eu entendo que até agora durante muito tempo eu sentia a felicidade de Abril como me era passada pelas outras gerações. E que eu entendo que haja aqui uma diferença intergeracional que deve haver na forma como olhamos não só para o passado, para Abril, como para o presente. E basicamente eu sentia muito Abril dessa forma que nos é passada, com a felicidade e o alívio de só já não vivermos numa ditadura, sabes? E que eu entendo que para muitas gerações passadas, que esse seja um sentimento por terem vivido sob ditadura, sob toda a repressão e violência que era inerente, que o sentimento de só deixarmos de viver numa e passarmos a viver em democracia, que já de alguma forma seria suficiente. Eu cada vez mais me sinto insatisfeita com a nossa democracia, eu diria, e insatisfeita com talvez o que eu considero um processo incompleto de Abril. Que lá está o facto de Abril não ter sido cumprido e que Abril para mim e liberdade para mim, tendo em conta o teu ponto de partida e fazendo a associação, que significa muito mais do que lá está, do que só não vivermos numa ditadura. Abril prometia muito mais do que isso, e essas promessas não são só sentimentos que eu creio, sentimentos ou desejos pessoais meus abstratos, mas sim são promessas e premissas concretas que foram
que foram colocadas em tinta e papel no que é hoje um documento pelo qual eu tenho muito carinho e que eu creio que a maioria das pessoas, infelizmente, que mais responsabilidade e poder político tem no país, o têm descurado muito, que é a Constituição da República Portuguesa. E sim, eu acredito, e daí também, acima de tudo, por isso sim, me sentir que estou onde devo estar no Partido Comunista Português, sim, acredito que é o meu partido que melhor defende a Constituição e os direitos nela consagrados. Mas o que é que falta para cumprir Abril, então? A garantir esses direitos, que de todos são garantidos, que as pessoas, ninguém tem, não existe um acesso generalizado da população ao direito à habitação, ao direito à saúde, ao direito à educação. Portanto, lá está, para mim, Abril, o ponto de partida, como é óbvio, seria instaurar uma democracia, não é? Sair da ditadura. Mas prometia muito mais, lá está. E essas promessas são as promessas que estão consagradas na Constituição e que até serem cumpridas para todos, para mim, não está cumprido. Sim. E sentes que o PCP ainda é apelativo para as novas gerações, além de dançarmos a Carvalheza no Avante, que é apelativo para qualquer geração? Eu sinto que cada vez é mais, honestamente. Eu sinto que a ideia de que o partido é só um partido de pessoas velhas, que é errada, que não corresponde à realidade. Não é o que eu O que é que vejo. tu vês na tua participação? Não é o que eu vejo nas nossas organizações, nas nossas ações, e vejo cada vez mais jovens nos últimos anos a aproximarem-se a nós, inclusive eu, que só me tornei militante há cerca de 2 anos e pouco. E como eu, muitos mais, também. E é algo que pronto, que é algo sobre o qual devemos debater e não ter medo de debater, e é algo. E tudo isso é algo que eu tento fazer na minha postura pública, de não ter medo de debater e de criticar, eu sinto, o meu próprio partido quando considero que assim eu devo fazer. E apesar de ter sentido nos últimos anos muitos jovens a aproximarem-se ao partido e de alguma forma terem mais consciência política, é algo que eu congratulo e pelo qual eu me sinto feliz, não só de sentirem, de se aproximarem ao meu partido, mas na nossa geração no geral e nas gerações mais jovens, de sentir que há muito mais consciência política e envolvimento político do que na geração in between, sabes? Então, há muitos jovens no PCP. Sim, eu diria que sim, honestamente. Mas sim, deixa-me acabar o meu Acaba. raciocínio. Tenho muito isto de raciocínio e déficit de atenção por medicar, que não fugindo também às críticas que devem ser feitas, que apesar de ter sentido muitos jovens a aproximarem-se, na mesma altura que me aproximei e que continuam a fazê-lo, porque lá está, vem como está o estado atual das coisas, como o capitalismo impacta a sua vida e cada vez mais têm consciência para isso e consciência de que partidos estão do lado que combate essa opressão. Mas, ultimamente, também tenho sentido muitos camaradas jovens a afastarem-se do partido e que eu sinto que lá está, que a sua luta é a minha luta e deveria ser a luta do partido, a afastarem-se por algumas questões que eu considero completamente legítimas e válidas, e por mais que eu não as sinta ainda de um modo que me leve a eu própria me distanciar, lá está, conferir-lhes alguma validade, nomeadamente casos que já se tornaram recorrentes de expressão de transfobia por parte de alguns. Mas muitas vezes o cargos. PCP mostra-se um partido conservador. Eu olho para ti e vejo uma progressista. Como é que tu geres essa dualidade? Na verdade, eu acho que é bastante progressista querer reestruturar a sociedade. E o PCP quer reestruturar a E o sociedade. PCP, como é óbvio, quer reestruturar a A partir sociedade. de. Não se identifica com este sistema e quer um sistema novo. Exato. Isso para mim. É mais do que reestruturar. Que mais. Sim, exato, mas que mais. Que maior sentido e que maior sinal de progresso que não mandar totalmente abaixo o sistema económico em que vivemos e criar um novo que será mais justo e igualitário para todos. Isso para mim, na verdade, é bastante progressista. Eu concordo
que, em algumas questões específicas, possa ser visto como conservador, até porque há questões que eu divirjo do partido e que as exponho publicamente, sei lá, na questão da legalização de cannabis, na questão das touradas, na questão da eutanásia. Dentro destas questões, ainda assim, há muito poucas cujas justificações eu não compreendo, entendes? Por exemplo, mesmo no caso da eutanásia, eu não partido a opinião, não partido a posição que tomam, mas eu entendo o porquê de a tomarem e acho importante existir um partido que a tome com essa justificação e não só com é um atentado à vida ou quer que seja, sabes? Não só com uma base judaico-cristã. E como é que viste a forma como o PCP se relacionou com a guerra na Ucrânia, que parece ser a mancha maior dos últimos Sim. tempos? Eu achei só, honestamente, o que daí se seguiu das suas posições, públicas, sim, acho que aconteceu muito de má interpretação e de extrapolação e de exacerbação do que poderia estar ali. Eu concordo com a posição do partido relativamente à guerra e não acho que como é que eu ia dizer? Que sim, que de alguma forma houve alguma deturpação do que é a posição original. De que houve algum aproveitamento político para pintá-la de uma forma muito mais radical e lá está muito mais apologista, de facto apologista de Putin, da invasão, a invasão que desde o início honestamente foi condenada. Portanto, Mas houve até alguma dificuldade em usar esse termo invasão. Sim, sim. Acredito Como que é que sim. tu, Assim, enquanto jovem, a olhar para aquilo, te relacionas? Porque já há pouco disseste que nem sempre concordas com o teu partido. Sim, e exato. faz parte da Nesse nossa caso, liberdade. sim, e além de. Pronto, e há os casos em que não concordo, não tomaria a mesma posição, como é o caso da eutanásia e das touradas. Não, da eutanásia e da legalização da cannabis, mas que entendo a justificação que usam para tomarem a posição que tomam. Há o caso, por exemplo, da posição das touradas, em que não entendo a justificação que usam. Para Nesses mim campos, não seria inclinarias-te mais válida. para o Bloco de Esquerda? Eu não sei porque é que teria que me inclinar. É assim, Para votar, na inclinação de voto. Sim, mas imagina, também podes dizer que, por exemplo, no caso da eutanásia, inclinaria mais para o PS, não é? Podes E usar ia o perguntar-te a mesmo. seguir, o LIVRE, por Podes usar o exemplo. mesmo. E aliás, eu queria chegar ao PAN, tendo em conta a tua consciência climática e ambiental, tendo em conta também a tua área profissional, és médica veterinária, porque não o PAN e o PCP? Eu não considero, honestamente, nunca considerei o PAN. Não acho que seja um partido, nomeadamente ecologista. Acho que teria que ter uma visão. Uma visão de facto socialista e anticapitalista para o ser. E mesmo nas questões animalistas, em muitas das posições e medidas que já apresentou, eu, principalmente enquanto médica veterinária, não as considerei boas posições. Nomeadamente, eu lembro de uma medida de a proibição de abate, eu creio, que em canis, que eu percebo de onde vem, mas que lá está, enquanto veterinária e médica veterinária, pensando de um modo mais realista, eu acho, e materialista, a verdade é que existem imensos canis completamente sobrelotados, completamente sem condições, e eu acho que sem resolver a raiz do problema, e daí, mais uma vez, mesmo quando tenho algumas divergências pontuais com o meu partido, continua sempre a ser o partido no qual eu mais acredito, porque é o partido em que se foca na raiz do problema, isso para mim é o mais importante. E lá está, mais uma vez, creio que em algumas posições como essa do PAN, que não era, não sei, não considero um partido que faz uma boa análise das situações que tenta resolver, dos problemas que tenta resolver, e que provavelmente acabariam por ter um impacto mais negativo, inclusive até nos próprios animais, porque
esses canis vão continuar a não ter apoio, a não ter condições, não vão aumentar o número de canis até esse problema ser resolvido. Entendes? Quando é que surge a tua consciência ética animal e como é que decides o curso que vais exercer no ensino Ok. superior? Vem desde as memórias de infância em que foste exposta a matanças de porcos? Então, consciência ética, eu sinto que, honestamente, talvez até tenha vindo mais tarde. A minha tendência, o que me levou a iniciar o meu percurso académico e escolher medicina veterinária, na verdade, isso eu consigo explicar muito bem, porque eu acho que tem muito mais do que ser uma paixão minha, sabes? Ou algo. Pronto, um desejo meu para o qual eu estava absolutamente consciente do que tomaria, do que seria e Uhum. do que queria dizer. Na verdade, para mim foi, acima de tudo, ser algo que eu desde pequena disse que queria, como eu acredito que a maioria de muitas pessoas, muitas crianças dizem que. Quando eras pequena e te perguntavam o que é que queres ser quando fores grande, dizias médica veterinária? Sim, exato. Mas como eu acho que muitas crianças dizem, sabes? E sempre foi algo que. Eu dizia professora e cabeleireira, acho que médica veterinária. Mas eu sinto que Nunca disse. muitas crianças, por ser animais, gostam de animais, então eu acho que é uma profissão comum que crianças dizem que gostariam de ser quando fossem Astronauta grandes. nunca quiseste ser. Não, por acaso não. Eu, honestamente, lá está, a que eu dizia sempre era esta, nunca houve uma outra opção. E isso era muito alimentado e reforçado pela minha família. E que eu acho, e isso, como é óbvio, teve um impacto em mim e acho que condicionou muito a minha decisão, porque, ao contrário de talvez se eu dissesse que queria ser bailarina ou algo do género, provavelmente esse meu desejo, essa minha escolha não seria tão bem, pronto, tão apoiada, tão bem vista do ponto de vista familiar. Mas, tendo em conta que a minha família tem toda um baixo grau de escolaridade, vieram sempre de gerações e gerações de pessoas pobres, trabalhadoras, viam na hipótese de ser médica veterinária, lá está, em hipótese de maior segurança, de maior estabilidade, até, não sei, algum tipo de autoridade social, sabes? Conferiam nisso, não é? Vais ser doutora. E então isso era muito fomentado, eu acho, ao contrário de que se eu provavelmente tivesse escolhido ou tivesse dito outra profissão, talvez não fosse a mesma forma. E depois, depois tinha sucesso escolar, não é? Então, basicamente, todo o percurso era: ok, quanto melhores notas tiveres, quanto melhor. Não só quando melhores notas tiveres, mas depois, no final do teu percurso de ensino básico e depois, finalmente, ensino secundário, quanto melhor a tua média for, deves ir para os cursos que ela permite. Sinto que é esta noção para a maioria das pessoas, para as pessoas que, lá está, não sabem tão bem, não têm tanta consciência do que mais gostariam de fazer, e acredito que a maioria das pessoas com 17 anos não sabe bem. Não sabe exatamente o que será melhor para si, o que mais se adequará assim. Então, só o facto de ir tendo muito sucesso escolar no ensino básico, ok, se sucesso escolar no ensino básico, vais para o curso de Ciências e Tecnologias. Porque é que haverias de ir para humanidades? Queres não ter emprego? Isto era o tipo de coisas que Sim, não é o me que deram o nós tipo de coisas que eu ouvíamos, ouvia, ainda exato. devem ouvir. Mas, por outro lado, eu lembro-me de entrar no curso de Ciências e Tecnologias, e pessoas adultas com mais consciência, claramente, com talvez mais educação para este tipo de temas, e que me conheciam de alguma forma, espantarem-se com o facto de eu ir para Ciências e Tecnologias, porque claramente me sentiriam mais apta para línguas e humanidades. E depois lá está, entretanto, no curso de Ciências e Tecnologias, seria o curso para o que eu teria mais hipótese, seria medicina veterinária. Eu nunca considerei medicina humana, e depois havia muito isso dessa teimosia desde criança, sabes? Isso é muito interessante. É Essa muito interessante, já determinação. eras muito decidida desde pequena. Sim, mas Porque acabaste imagina, és mas médica era uma veterinária. decisão que era claramente influenciada pela opinião dos outros. Agora com mais maturidade e mais consciência, enquanto pessoa adulta, eu tenho essa noção que era claramente influenciada pela opinião dos adultos e pela validação que eles atribuíam a esse desejo, sabes? Eu lembro-me de ouvir muitas vezes pessoas da minha família, pessoas que me eram próximas, dizer:
Tu és a única que desde o início disse que queria isto e conseguiu e continua a batalhar por isso. E mesmo eu já estando no curso e não estando assim És a primeira licenciada da tua família? com mestrado. A minha irmã foi a primeira licenciada, eu creio. Ahm, Mesmo eu já estando no curso e honestamente em grande parte dele não me estar a sentir tão feliz com a minha decisão, agora estou feliz que tenha continuado e que o tenha concluído. Ao ouvir isso, ao ouvir a validação externa de pessoas que me rodeavam pela minha determinação, isso fazia-me sentir que estava a fazer algo correto, mesmo que eu não estivesse assim tão feliz lá. Portanto, era uma determinação, sim, mas bastante influenciada por outros. Eu pareço aqui uma terapeuta, sempre o foco na infância, mas eras então uma criança muito decidida, Sim, de alguma forma. Pá, obstinada. sim. Acima de tudo, sim, decidida também, mas acima de tudo inquieta, irrequieta e de alguma forma rebelde. Quem é que tu eras na infância? Com o que é que brincavas? O que é que te entretinha? Que interesses tinhas? Lá está, tudo o que me puxava era acima de tudo o que fosse relacionado com animais e com natureza, também muito por causa do contexto rural, dos meus avós agricultores, passar muito tempo na horta, era isso que me divertia, sabes? E tu, Não era muito de brincar com outras crianças, eu preferia ficar só tipo horas a ver formigas na sua mas vida. tu sentias-te em criança igual às outras raparigas que tinham as mesmas brincadeiras? Sim, no contexto. Não, nem era. Porque eu Nem lembro, era por exemplo, na termos- minha escola, os miúdos iam jogar à bola, as miúdas iam para o bar, se calhar, jogar às cartas. Ou... Sim, ok. Talvez eu honestamente não sentia essa distinção. Enquanto criança não sentia essa distinção. E daí, exatamente por não sentir. As brincadeiras que aconteciam eram só brincadeiras de rua no geral, sabes? Não sentia ainda, não tinha a consciência, pelo menos, talvez olhando para trás, se tivesse, agora tenha, com os olhos do presente, mas não tinha a consciência de que já existissem papéis de género impostos enquanto criança. E daí, por não sentir essa distinção e também por não sentir assim uma afinidade por tipos de atividades que estão mais associados a um género específico, lá está, mais uma vez, era muito, para mim, divertia-me só muito mais, entretinha-me mais só com, sei lá, animais e terra, sabes? Daí a minha percepção enquanto criança ser de. Ok, para mim sou só uma miúda como as outras. Não tinha a consciência, tal como eu acredito que a maioria das crianças não tenham. E daí ser tão importante educá-las para tal, até para que quando lhes é imposta essa consciência de uma forma errada, saibam como processar, não é? Todo o conceito de género e como o sentem e a relação que têm com ele. Daí ser tão importante a sua educação, mas lá está, eu acredito que a maioria das crianças, enquanto são crianças, a sua preocupação é brincar e serem felizes, sabes? Tipo, não, Mas quando ganhas consciência de ti mesma, conseguiste dar-lhe um nome facilmente? Percebeste como criança trans, mulher não trans? automaticamente, não automaticamente. Lá está. Houve a primeira fase só não fazer ideia de que essa distinção era feita pela sociedade. Não por mim, mas pela forma como outros já me viam e já me tratavam, mesmo que eu não tivesse noção disso. E depois, até certa altura, mesmo que as crianças não tenham essa consciência, há um momento em que é incontornável, em que não conseguimos só continuar a ser ignorantes Que é e a puberdade? conscientes e infelizes, que sim, que eu acredito que para mim, pelo menos, foi, para outras crianças, e a experiência de cada pessoa trans e não binária é sempre única. Não é? Há pessoas que só questionam o seu género e o binómio de género muito mais tarde na sua vida, não é? Portanto, Então, a experiência sim. de cada um é diferente. Para mim, pessoalmente, eu senti exatamente na puberdade, porque foi aí que eu já não conseguia manter-me nessa ideia minha, desse meu mundo, em que me via só como uma miúda como as outras e que não tinha noção de como a sociedade me via de Sim. forma diferente. Aí existe um confronto obrigatório com a distinção que a sociedade faz entre rapazes e raparigas e entre pessoas cis e pessoas Mas sentias mais trans. estranheza com o teu próprio corpo ou com o que os outros viam no teu corpo, em ti?
Eu acho que ambos. Na puberdade acontecem ambos. Ou seja, senti bastante estranheza que lá está, à qual podemos dar o nome de disforia de género, de incongruência de género. Com o meu corpo, comigo própria, não é? Por lá está, se até então me via só como uma miúda como as outras, ao iniciar a puberdade, o desenvolvimento de características sexuais secundárias e tudo mais, e claro que comecei a. Nem era a questionar-me, porque não tinha essa maturidade e essa informação para o fazer, mas a sentir que sim, que algo de errado estava a pensar no que eu acreditava que devia ser o meu crescimento natural, não é? E que o via traduzir no meu corpo, na forma como lá já não estava a desenvolver, da mesma forma que as outras raparigas, não é? Tu falaste de disforia de género. Para Sim. muitas pessoas desta geração, da minha geração, Sim. é um conceito que as pessoas já dominam, mas este programa passa ao domingo, na RTP3, à tarde. Temos um público mais velho, de outra geração, que Ainda pode não bem. estar a par do que é esta disforia de Ainda género. bem. O que é? As pessoas que estão menos a par são as pessoas que mais devem ouvir falar sobre estes temas, não é? Ignorância é algo que é completamente normal, todos nós somos ignorantes sobre imensas coisas, não é algo que nos devamos sentir mal sobre sermos. Devemos só ter a humildade de reconhecer que somos, não é? E de ouvir. O que é a disforia de género e como é que é crescer com ela, no fundo? Sim, disforia de género basicamente é, lá está, essa incongruência que se sente entre o género que nos foi imposto à nascença e o que é o nosso género. E sim, tu podes sentir essa disparidade na tua relação contigo própria e com o teu corpo e na forma como as outras pessoas tratam com os papéis de género, com a inadequação a papéis de género, aos pronomes e a tudo mais, não é? Portanto, é um desconforto que tão de tal forma visceral que condiciona a tua saúde mental e a tua saúde física, que tem como base tu lá está, não haver uma harmonia entre o que é o teu género e a forma como o vês em ti mesma, no teu corpo, e a forma como o vês na interação que tens com outros e na forma como a sociedade te vê, entendes? Porque essa harmonia, por exemplo, no meu caso, foi conseguida. Ou seja, a disforia de género, que até então, apesar de ser-se trans, já não ser considerado uma patologia há imensos anos, disforia de género ainda é algo que necessita de um diagnóstico, não é? Portanto, se formos por aí, por esse contexto médico e clínico com o qual eu cada vez mais discordo, não é? Porque se não consideramos ser-se trans uma patologia, também provavelmente não deveria ser necessário um diagnóstico médico e clínico, mas diria que a minha disforia de género foi curada, entre muitas aspas, ao ir conseguindo essa harmonia, entendes? Pelo processo, o tal processo de transição que, mais uma vez, eu espero que cada vez mais esteja também em desuso, cai em desuso, porque de alguma forma implica transição na sua definição, que transitas de um estado para outro, e eu creio que muitas vezes passa a mensagem que nós tentamos tanto combater, de que alguém nasce com um género e passa para outro, tendo em conta que não, que sempre foi do género que é o seu, e que talvez só algumas pessoas demorem o seu tempo a explorá-lo, não é? E a confirmá-lo, inclusive para si mesmas. No que eu considero que há de facto uma transição, que para mim houve, de um estado para outro, era de um estado de disforia, de desconforto, de desespero, para harmonia e paz comigo mesma. E quando transitas, e porque as palavras importam, e ainda nesta onda de tentarmos fazer pedagogia, qual é o termo correto que se deve dizer? Mulher trans, mulher transexual, também se lê, mulher transgénero. Eu diria mulher trans, mulher transgénero, até porque mulher trans acredito que seja só uma abreviatura de mulher transgénero. Trata-se de uma questão de género, acima de tudo, e não de uma questão sexual. Pessoas trans que se identificam como mulheres transexuais ou como pessoas transexuais,
eu acho que cada pessoa se deve identificar Sim. como queira, e mesmo que eu acredito que o possamos problematizar e discutir e debater o porquê da utilização deste termo e a forma como nos últimos no passado se tornou algo pejorativo. E como eu também considero honestamente cientificamente incorreto, de certa forma, porque há muitas pessoas. Transexual implicaria, de certa forma, lá está, uma mudança de sexo, ou algo do género, algo que implicasse, lá está, que subentendesse esse tipo de cirurgias. Quando pessoas trans e pessoas trans, pessoas transgênero, é um termo muito mais abrangente e pronto, e que de certa forma inclui todas as pessoas que não se identificam com o género que lhes foi atribuído à Mas nascença. ainda lemos muitas vezes a palavra transexual. Esta Sim, palavra que eu é acho correta? errada. Não, eu pessoalmente acho errada, porque lá está, não acho que seja nem moralmente, porque mais uma vez é um termo que se tornou pejorativo, nem cientificamente incorreto, Porquê porque é que, nós. porquê é que sentes que é pejorativo? Imagina, eu estive aqui a ler algumas notícias e esta palavra ainda surge muito em notícias. Sim, Quando a RTP, por exemplo, dava conta da tua transição, do teu crowdfunding, sim. falava de mulher transexual. Por exemplo, num artigo da GQ sobre uma modelo que não sei se sei dizer bem o nome, Andreia ou Andreja? An- Eu, Tem um, eu tem um J, conheço, será Andreia ou conheço, não Andreja? sei pronunciar também. E nesse artigo escreviam algo do É assim, género. eu acho que não, lá está, acima de tudo, eu acho que não é cientificamente correto porque trata-se de uma questão de género. Sim, Trata-se de pessoas que não se identificam com o género que lhes foi atribuído à nascença, entendes? sim. Transexual é uma questão mais ultrapassada, mais datada, é um Sim. termo mais datado E sentes que as coisas mudaram muito nos últimos anos, porque, por exemplo, este artigo é de 2017. Sim. Se calhar este artigo, se esta revista saísse hoje, se calhar já não vinha com este não, termo. sim, não, e eu vejo quando órgãos de comunicação social utilizam ainda este termo, há pelo menos críticas Sim. sobre a sua Vou utilização. passar a ler um excerto deste artigo. Pegando no que diz o senso comum, milénios de história e muitas histórias de vida profundamente infelizes, a coisa funciona assim. Se funcionar como se espera. Se tem pilinha é menino, se tem pipi é menina. E depois menciona o Chesterton, um escritor e filósofo que observava a determinada altura no livro O Homem, que era quinta-feira, um livro que eu recomendo já agora, a maravilhosa previsibilidade dos comboios e dos metropolitanos. Entra-se numa carruagem, na expectativa de sair numa determinada estação e pronto, faz-se a viagem e sai-se na estação esperada. Quem utiliza o metro de Lisboa saberá apreciar a maravilha do cumprimento deste tipo de expectativa, mas mesmo em lugares onde o incumprimento é raríssimo, acontecer o que é previsível não deixa de ser maravilhoso, tendo em conta tudo o que poderia ter corrido de outra forma pelo caminho. Isto era o que defendia Chesterton. O que acontece é que nem sempre os comboios estão a funcionar, nem sempre o metro chega daqui a 2 minutos, como anuncia o painel informativo, nem sempre a estação está aberta, às vezes há greves ou plenários. Enfim, voltando ao início, nem sempre quem tem pilinha é menino, ou seja, nem sempre a expectativa se cumpre, nem sempre o ser humano sai como se espera e, ponto fundamental, nem sempre as estações que existem são capazes de acolher o comboio que chega, que é como quem diz, nem sempre as possibilidades menino ou menina são suficientes ou adequadas para tudo o que pode acontecer durante a formação do indivíduo, seja genitalmente, seja mentalmente, seja emocionalmente. Isto de ser homem ou mulher não é tão fácil e absoluto quanto possa pensar-se. Ser homem ou ser mulher não é líquido, não é um dado adquirido. Apesar de alguém não se identificar com o género que lhe foi imposto à nascença, pode. Há toda uma vastidão e diversidade de opções que pode querer fazer para que se sinta confortável consigo própria e que atinja essa tal harmonia, entendes? Há pessoas que só precisam de fazer o processo legal, o processo de afirmação da sua identidade a nível social, entendes? Que não têm que fazer, não sentem necessidade de fazer nenhum tipo de cirurgia. Então, acredito que no passado, de alguma forma, representasse a comunidade, a amostra da comunidade que as pessoas acreditavam ter, não é? Como é óbvio, era super subrepresentada, e isso também tem a ver com o facto de que, lá está, mais uma vez, legalmente as pessoas eram obrigadas a tal. Nem queria dizer que todas as pessoas que no passado fizessem a cirurgia de mudança de sexo de facto quisessem, mas para terem a sua identidade legalmente reconhecida tinham que o fazer até há não muito tempo, inclusive em Portugal, até 2011, eu creio, que não foi assim há tanto tempo. Foi quando saiu tipo Single Ladies da Beyoncé, portanto não está assim tão longe. Até aí
uma pessoa trans que quisesse mudar, quisesse ter o seu género e o seu nome, o seu verdadeiro nome, legalmente reconhecidos, se quisesse ter a sua identidade reconhecida pelo Estado, teria que se submeter a todas as cirurgias que o Estado achasse que deveria, nomeadamente mamoplastias, mastectomias e cirurgias de afirmação de género. E depois, então, colocar o Estado em tribunal, ser examinada por um médico legista que diria, sim, este corpo corresponde a uma mulher ou corresponde a um homem. Portanto, tudo isso eu acho que fundamenta o porquê de, talvez no passado, o conceito e o termo transexual talvez fizesse mais sentido. Hoje em dia acho, acima de tudo, datado. Acima de tudo, Sim. datado. Neste artigo, a Andreja ou Andreia, peço desculpa se não estou a dizer o nome correto, porque estou a tentar dizer das duas formas. Ela conta que imaginava-me com rapazes, mas nunca numa relação homossexual. Eu era sempre uma rapariga, sonhava acordar um dia e ter corpo de mulher. Isto relaciona-se de alguma forma com a experiência que foi a tua? Sim, sim. Tu olhavas Imagina. para as outras raparigas e sentias-te uma delas ou sentias amargura porque na puberdade não eras exatamente igual a elas? Enquanto criança, só apenas uma delas, mesmo na puberdade e na vida adulta, antes de me sentir harmonizada comigo própria, sabes? E com a sociedade e com os outros, sempre me senti mulher, sempre fui mulher. Mas sim, havia algum desconforto e usando o teu termo, talvez amargura, sim, e que se traduz então na tal disforia ou incongruência, principalmente durante a puberdade, principalmente também por nem sequer saber porque é que sentia o que sentia, de certa forma, sabes? Não ter outras experiências ou outros testemunhos de pessoas trans, não conhecer mais ninguém trans, não ter nenhum exemplo. As tuas primeiras referências são todas na internet. Palpáveis não havia propriamente. Sim, exatamente por isso havia o sentimento de, acima de tudo, sentir que lá está, não estava a ter as mesmas experiências que eu sempre achei que eu fosse ter, porque sempre me vi como uma miúda como as outras. Portanto, durante a puberdade, sim, eu lembro-me de ter esse sentimento de ausência, de privação de experiências, sabes? Sim, nós vamos saltar todo este período até ao momento em que em 3 dias consegues dinheiro para fazeres a transição. Qual é o termo correto? Atualmente, porque estamos sempre a atualizar-nos, não é? Estamos sempre a atualizar-nos. Portanto, atualmente eu creio que seja cirurgia de afirmação de género. E conta-me, é um processo complexo, é caro, é difícil, o SNS apoia. Conta-me tudo, que eu não sei muito. Atualmente temos tido algumas conquistas nesta luta, também graças à associação de qual eu faço parte, a Anémona, que tem como principal propósito quebrar estas barreiras no acesso à saúde, nos cuidados de saúde de pessoas trans e não binárias. E, na verdade, lá está, nos últimos anos conseguimos que criassem uma nova unidade de saúde especializada e que, de facto, está capacitada para realizar este tipo de cirurgias no Porto, no Hospital São João. E agora, mais recentemente, apesar de eu acreditar que ainda não estão operacionais, mas já foi aprovada nas autarquias, na Câmara Municipal em Lisboa e também eu creio que em Faro. Mas até então, ou seja, até há 2 anos atrás, até à altura em que fiz o crowdfunding, existia apenas uma unidade durante todo. Eu não sei, para mim ainda é algo que me espanta mais do que me indignar e que mostra o quão à margem da sociedade continuamos a estar. Até então existia apenas uma única unidade que era a de Coimbra, a Urgos, e todas as pessoas trans e os cuidados relativos à transição teriam que ser unicamente realizados lá, o que mais uma vez é outro processo é outra luta que nós temos, e essa ainda não, apesar de se terem criado novas unidades, ainda não conseguimos essa conquista, que é a descentralização de muitos desses procedimentos cirúrgicos, porque há alguns tipos de procedimentos, nomeadamente mamoplastias e mastectomias, que poderiam ser feitos por
vários tipos de cirurgiões de mama ou de pele inclusive, e que continuavam sempre a ser centralizados na URGS, naquela única unidade de saúde, porque lá está, era uma questão de pessoas trans, que não era necessariamente uma questão de pessoas trans, entendes? Há procedimentos cirúrgicos que pessoas trans sentem que necessitam de fazer para se sentirem mais confortáveis com o seu corpo, mas que imensas pessoas cis fazem por outras razões, nomeadamente esses não apoiados pelo Estado, mas esse é outro conceito que eu tenho achado bastante piada, como tantos procedimentos cirúrgicos faciais que eu me lembro de ler e ouvir de outras pessoas. Agora estão em todo lado. Agora todas as pessoas cis, inclusive, tiram as olheiras, aumentam os lábios, todas as pessoas fazem botox. todas as pessoas fazem cirurgias de afirmação de género. Lá está, há muitos procedimentos cirúrgicos faciais que eu vejo todos os dias nas stories patrocinadas do Instagram. Que eu lembro-me no passado ser algo que pertencia ao meio grupo tabu. Não, em que pertencia ao grupo de cirurgias que se chamavam de feminização. Agora são facial. harmonizações faciais, Exato, simplesmente. Exato. Este é um tema que gera muita curiosidade nas pessoas. Na prática, uma redesignação de homem para mulher será mais fácil do que a inversa? Bem, isso talvez fosse melhor mesmo perguntar a um médico cirurgião que faça esse tipo de cirurgias, ou porque nunca nenhuma pessoa será submetida às duas, sabes? Eu diria que do que eu conheci, do que li também, do que me informei sobre ambas, eu diria que provavelmente não de homem para mulher, mas de pénis para vagina, que parece um procedimento cirúrgico de certa forma mais fácil, porque são 2 passos cirúrgicos e são 2 procedimentos em todo o processo, e que de faloplastia, essa vaginoplastia, a faloplastia que requer mais procedimentos e mais cuidados, portanto talvez agora não sei. Guada, obrigada pela correção de pénis para vagina, é isso mesmo. Quantas cirurgias são necessárias para completar todo o processo? Há um número? Pois lá está, imagina, isso tudo varia sempre de pessoa para pessoa. Se estiveres a falar sobre a cirurgia de afirmação de género, mais uma vez, da informação que eu tenho é que a vaginoplastia, que requer cerca de 2 procedimentos cirúrgicos, tudo correndo bem, e que a faloplastia pode requerer até 10. E depois existem todos os outros procedimentos que podes fazer, de mastectomias ou de mamoplastias, de implantes mamários, todas as cirurgias faciais, de harmonização, feminização facial, como lhe queiras chamar, inclusive não sei exatamente o termo, mas há algo para a maçã de Adão também, de alguma forma, para raspar a maçã de Adão de alguma forma. Portanto, olha, o que tu sentes que é necessário, por isso é que eu digo que a experiência de cada pessoa trans e de cada pessoa não binária é completamente única, e teríamos que perguntar a cada uma para termos uma noção real. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sinto-me muito, de alguma forma, privilegiada por isso, acho eu, não sei. Pelo menos posso não ser privilegiada, mas sinto-me feliz por isso. Sinto-me feliz por honestamente só ter sentido a necessidade de fazer entendes? Sim. Eu gosto muito da minha cara, sempre gostei muito da minha cara, estou feliz com ela. Eu fico feliz por isso, por não sentir que preciso fazer mais para me tu conseguiste através de um sociedade. crowdfunding, mas é um processo caro, ou seja, a pessoa fica condicionada à partida pelo sítio de onde vem e pelo dinheiro que tem. Sim, não, claro. Não só. Porque, primeiro, agora, talvez abrindo mais opções, ainda não temos dados que mostrem o quão poderá ter ajudado e acelerado os processos e diminuído as listas de espera, a abertura da unidade no Hospital de São João. Ainda não temos essa informação, mas lá está. Até então havia uma única unidade, listas de espera de vários anos, tendo em conta que, inclusive no privado, são de anos, portanto, ainda mais tempo. E além disso, que era algo que desde sempre me assustou e me afastou do público também, de ouvir e ler muitos testemunhos, não diria de má prática, mas talvez até inclusive de má prática, sim, de muitas queixas de pessoas que tinham sido submetidas a cirurgias no público, principalmente cirurgias de afirmação de género, e que ainda hoje se vêem testemunhos bastante
bastante gráficos e violentos, sim. E isso também me afastava e, sei lá, de certa forma eu sentia que já tinha colocado essa parte da minha vida em stand-by tanto tempo que acreditava que podia colocar um pouco mais se eu pudesse fazer de uma forma em que me sentisse mais segura, sabes? Que não me Uhum. sentisse tão em risco, não é? No final, uma pessoa trans com a cirurgia concluída consegue ter uma vida sexual plena? Eu acho que uma pessoa trans, mesmo sem cirurgia, pode ter uma vida Mas sexual. depois da cirurgia? Antes, Sim, sim. sim, sim. Tanto antes como depois. Pá, claro que podem haver casos em que algo corra mal Já não é como na rapariga dinamarquesa, sim, sim, em exato. que algo correu bem mal, apesar de Sim. ser um maravilhoso Não, filme. e que podem, de facto, e que pode de facto algo correr mal, e mesmo a tua relação com o teu próprio corpo pode mudar, não de uma forma assim tão positiva, não é? Também existem esses casos, porque lá está, mais uma vez, nem todas as pessoas trans têm essa necessidade de fazer esse tipo de cirurgia para se sentirem bem consigo próprias, e se calhar algumas fazem-no por sentirem que devem ou sentirem-se pressionadas para tal, e talvez não seja a decisão mais ideal, não é? Para elas. Agora, eu acho que tanto antes como depois, qualquer pessoa trans pode ter uma vida sexual plena, não será por essa questão, mas por outras, provavelmente mentais e sociais, sabes? Sim, eu quando estava a ver o Danish Girl, um filme que eu adorei, fui revelar há Eu pouco sempre tempo. preciso revelar que eu não o vi. Ok, portanto eu ia perguntar agora a tua opinião Pronto. sobre o filme. Eu achei o filme delicioso e queria perceber se, Não, mas, se achavas mas que isso estava bem feito, porque ainda retrata assim, uma das primeiras pessoas sim, transgênero a submeter-se a uma sim. cirurgia. Ainda assim, eu tenho uma opinião sobre o filme que é discordar. Está relacionado com o facto de ser um homem, Sim, sim, claro, claro. mas devo dizer também a Eu- interpretação brilhante não, mas eu de Eddie acredito, Redmayne. eu acredito, eu E eu acredito. queria É perguntar assim, justamente isto por causa da questão transfake. sim, eu acredito. Acho que essa problemática é sempre incontornável, mesmo nos casos em que a intenção, ao contrário de tantos outros, não é de ridicularizar a personagem trans ou a identidade trans ou de demonizá-la, mesmo nos casos em que de facto a intenção é humanizar. Pronto, é sempre uma problemática que eu creio que, para mim, pelo menos, é sempre uma questão incontornável, que é a mensagem, por mais bem planeada, bem delineada, bem intencionada, que passa subliminar, continua sempre a ser um Sim, homem, a ser um sim. homem Eu percebo o mascarado, que vestido dizes de mulher. e percebo que a questão da E que é a base, representatividade mais do que nunca isso é é. a base de toda, mais do que também a representatividade, mas para mim esta questão ainda é mais, pode ser mais grave e mais importante, porque eu não sinto tanta indignação ou que algo está tão errado, e sei que muitas outras pessoas trans também não sentem, quando é alguém do mesmo género, mas cis, a representar uma pessoa trans. Por exemplo, há o caso de Felicity Huffman em Transamerica, que acho que ganhou até um Oscar por esse papel. E pronto, honestamente, quando são mulheres cis, a representar mulheres trans, existe a problemática da representatividade. Pessoas trans já têm tanta dificuldade no acesso a este tipo de oportunidades que nem quando é criado um papel de Sim, alguém trans, esse papel é dado a uma pessoa que de facto é trans e que não está só a representar o que é ser-se trans, entendes? Mas aí seria só a questão da representatividade. No caso de ser um homem cis, a representar, por exemplo, uma mulher trans e vice-versa. Pronto, eu acho que é esta problemática que eu pessoalmente, sendo uma mulher trans, não consigo ultrapassar, que para mim a mensagem, por mais subliminar que seja, é que está na base de toda a transfobia que sofremos, toda a violência que sim. sofremos, que é um homem. Eu percebo, empatizo com o Sim. teu raciocínio, mas não pude deixar de me sentir encantada a ver aquele filme Sim, mas e ainda ver a bem. interpretação brilhante daquele ator que eu não sabia a história sequer Sim. e fui vendo e vi ali a Lily nele, Não, sabes? sim. E como é que nós poderíamos tentar equilibrar isto? É temos mulheres trans a fazer muitas mulheres trans a fazer papéis de mulheres? Sim, sim. Não, acho que não, mulher-
só haver um acesso mais igual. E aí já não sabes? seria problemático que Não, uma pessoa imagina. não trans faça o papel de trans? Mais uma vez, Como é que se atingiria um isso equilíbrio? para mim é corrigir isso, essa solução que deste e com a qual eu concordo. Para mim, isso seria corrigir a representatividade, não é? Ver a representatividade e a desigualdade no acesso a oportunidades, não é? Ver pessoas trans, no teatro, na TV, no cinema, a representar qualquer papel que seja, não sendo necessariamente um papel de uma pessoa trans. Para mim, isso resolve o problema da representatividade. Agora, a questão de ser um homem cis a representar uma mulher trans ou uma mulher cis a representar um homem trans, isso para mim será sempre algo com o qual eu não consigo moralmente concordar. Ainda assim, fico muito feliz que haja bons trabalhos feitos dessa forma, com essas decisões artísticas, que tenham um impacto positivo nas pessoas, que eduquem outras pessoas, que sensibilizem outras pessoas, apesar de discordar com essa escolha, não é? Nesse filme em específico, com certeza há de ter sensibilizado muita gente para a questão de trans e para as lutas que nós Sim. que travamos. Portanto, ainda assim há de ter um valor, sabes? Sim, eu social. gostava agora de apelar à capacidade de síntese que revelas ter no Twitter para a próxima questão, porque eu tenho muitas questões ainda para te fazer Desculpa. sobre esta questão transfake. Como é que achas que como é que Portugal lidou com esta polémica? Acho que Foi, de uma forma exagerada. mas acho enriqueceu que o debate, saímos mais ricos a partir desse acontecimento? Bem, foi a única forma de protesto, que já muitas formas de protesto tinham sido levadas a cabo por esse movimento, por esse grupo de ativistas. Foi a única forma de protesto que de facto conseguiu algo concreto, não é? Que conseguiu que uma mulher trans fosse contratada para representar o papel, não é? Portanto, já teve algo de bastante positivo, que foi cumprir a reivindicação do movimento. Agora, Mas Portugal já está em ponto repousado, já está a atingir a maturidade no que toca a discutir estes temas. E sim, claro que eu vi a forma como. Pronto, a forma como muitas pessoas até que consideraria próximas à causa, que de facto que se sentiram afastadas, que se sentiram apoquentadas. É assim, eu acho que isso não deve ser razão para que este tipo de protestos não aconteça menos, ou que lá está, que os protestos tenham que moderar. Foi muito isso que eu senti da reação em massa de muita gente, essa reação reacionária, de que os protestos deviam ser mais Sim. moderadinhos, deviam moderar os protestos. Assim é demasiado, mas eu acho que isso é algo muito português, não tem a ver só com. Aqui vimos exemplificado, mas eu acho que é algo muito. Nós não estamos habituados a ser tão. Acredito que de alguma forma agressivamente confrontados com os problemas que nós enquanto sociedade temos que resolver, ou que devíamos resolver, e olhar para os nossos próprios umbigos e preconceitos, e de que forma podemos estar a apoiar e a alimentar sistemas de opressão que no dia a dia nós dizemos combater. E achas que existe ou não alguma confusão entre a orientação sexual e a identidade de género em Portugal? Eu espero que hoje em dia não sei, Do que vais apreciando à tua volta? hoje em dia eu diria que não. Não sei, se calhar existe, mas eu não o vejo. E Acho sentes que há não. mais transfobia do que homofobia? Sim, e sim. Não. De todo é algo que eu gosto de fazer. As Olimpíadas da opressão, quem é que é mais oprimido de quem, são todos sistemas de opressão e de violência que estão vigentes: a homofobia, racismo, misoginia, transfobia. Agora, sim, eu tenho sentido que ultimamente, e que é algo para o qual não só eu como outros ativistas, aliados, o que quer que te queiram chamar, temos alertado nos últimos anos. Nós também temos muito este hábito de importar determinados movimentos sociais de outras culturas que de alguma forma nos são próximas, nem que seja pelo acesso a elas, principalmente Estados Unidos e Reino Unido. E se às vezes essa importação de movimentos tem algo positivo, como no caso de Black Lives Matter,
noutros casos podem ser importações de movimentos que mais valia ficarem do outro lado do oceano. E isso é o caso lá está, de uma onda de reacionarismo transfóbico que se tem vindo cada vez mais a ganhar força, não só nos quadrantes mais conservadores à direita, mas inclusive na esquerda, inclusive nas pessoas que se consideram progressistas. E, portanto, isso é algo Mas que por que razão me é assusta. que parece existir mais compreensão social sobre uma orientação sexual diferente do que na aceitação da transexualidade? Mas eu sinto que, acima de tudo, por ainda que agora cada vez mais tentamos combater, não é? E creio que fazemos progresso, mas por ainda desinformação e falta de confronto e de interação com as nossas realidades, sabes? De sensibilidade para a questão da luta trans. Falta de debate, falta de representatividade. Até há muito pouco tempo, lá está, a sociedade de alguma forma agia como se não existíssemos todos. Estávamos mesmo remetidas a um lugar de silêncio de silêncio, de exclusão, e nos poucos momentos em que de facto aparecíamos, os poucos passos que nos davam, lá está, tinham como intuito ridicularizar, desumanizar, ou de alguma forma apresentar-nos como uma atração exótica, entendes? E só agora, muito recentemente, mesmo eu sinto que esse progresso, acredito que é a questão e a luta que mais tem progredido nos últimos tempos, a um ritmo mais acelerado, diria, mas também por isso, daí agora a onda de reação. Não é? Sempre que há assim algum progresso considerável, há uma reação que o estranha e que o tenta travar, e eu acho que isso explica muito, Sim. esse fenómeno que está a acontecer agora. Ainda assim, lá está, acho que o que explica é só agora pessoas estarem a ouvir falar sobre o que é sequer ser trans, só agora pessoas estarem a ver pessoas trans, a ouvir pessoas trans na rádio, a ver pessoas trans na televisão e só a existirem, Noutros sabes? países, como o Brasil, por exemplo, já não é assim. Sim, Eu estive lá recentemente e notei que é uma sociedade que lida de uma forma muito mais natural. exato, porque lá está, de alguma forma já teve que ser confrontada com isso há mais tempo, e ainda assim, também o país que mais pessoas trans mata. Portanto, também ainda tem muitas questões por resolver, mas ao mesmo tempo já foi feita alguma normalização. Pessoas trans já ocupam altos cargos políticos, nomeadamente. A luta trans só vai continuar a existir na medida em que a transfobia existir também, correto? Sentes que a luta trans pode ser uma questão de tempo, de geração, que a transfobia está mais associada a outra geração que está cá há mais tempo? Ou também vês e sentes que existe transfobia nas novas gerações? Não, sinto que existe transfobia nas novas gerações. Exatamente, lá está, porque estou a sentir agora uma nova onda, de transfobia, de reacionarismo transfóbico, que lá está. Onde? Em quê? Em que é que vês? De movimentos de ativistas críticos de género. Assim, creio que é gender critical, creio que é um dos termos que usam, que outro termo que podemos associar também é o termo TERF, feminismo radical, trans exclusivo, creio que será essa a tradução. Vejo nesses movimentos que estão cada vez mais a ganhar força no Reino Unido, nos Estados Unidos. Cá também eu sinto, já é uma problemática que desde há muito tempo tenho alertado para, nomeadamente por senti-la em esferas mais à esquerda, em esferas onde me deveria sentir, acharia eu há uns anos atrás. Agora tenho mais consciência de que isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, não quer dizer muito. Se é um núcleo ou uma bolha mais à esquerda ou mais à direita, tenho percebido que a transfobia podemos encontrá-la em todo o lado, mas sim, também é algo que vim a sentir e ao qual tipo combato e critico publicamente, inclusive no meu partido, como já Sim. referi. Portanto, eu sinto que é só algo que tem sido agora normalizado e que está a ganhar muita força, não só por termos feito algum progresso, e sempre que há progresso há reação, mas também, e isto talvez mais nos meios mais conservadores, por lá está.
eu sinto que homofobia, racismo, misoginia, com tanto que ainda há por fazer e tão presentes que estão na nossa sociedade e de forma tão violenta, de certa forma, pá, há algo, pelo menos, pode ser apenas uma opinião pessoal, mas de certa forma eu sinto que já é cada vez mais mal visto pelo progresso que temos feito nos últimos tempos, cada vez mais consciência social, mais mal visto ser tão explicitamente colocado em crónicas de jornais ou abertamente dito em programas de espaço documentário social e político na televisão. Já não fica tão bem, mesmo para conservadores, serem explicitamente, agressivamente racistas, misóginos e homofóbicos. Isso já é, de alguma forma, lá está, pior visto e pior recebido, inclusive pela sociedade no geral, Já pela não ficam opinião impunes, pública. já não ficam impunes, não é? Exato, pela opinião pública no geral. E transfobia, eu sinto que ainda é. Lá está, pessoas trans e os meios conservadores acabaram por descobrir que ainda é o brinquedo com que podem assustar, sabes? Eu sei, Guada, que tu queres ser mãe, achas que a educação é a solução para a transfobia? Nós vamos educar Sim. os seres humanos do amanhã? Sim, eu acho que a educação é a solução para quase tudo, sabes? Acho que resolveria a maioria Então quase a solução todos os é problemas. esperarmos pela renovação geracional? Não, isso eu não acho que devemos. Eu acho que não devemos fazer, porque não devemos estar só à espera das novas gerações. Acho que podemos educar as pessoas que estão Sim, o trabalho começa já. Sim, Já começou, sim, sim. sim. Olha, há Nós cicatrizes. precisamos de. Deixa-me Sim. só acabar que nós não podemos só depender da nossa geração e das gerações mais novas, até porque nós somos quem menos poder tem para mudar a sociedade. Infelizmente, não somos nós que estamos nos cargos de maior poder governativo, não somos nós quem maior poder económico tem. E pronto, e não somos nós quem compõe as maiores franjas da sociedade. Portanto, nós precisamos de educar todas as pessoas mais velhas que nós. Sim. Olha, há cicatrizes psicológicas e traumas de infância e adolescência que ficam para sempre ou é possível superá-los? É possível superá-los. Com terapia? É possível superá-los com terapia e pronto, e com outros tipos de ações e de procedimentos que seja necessário para conquistar, procurar, buscar essa harmonia. Para mim, claro, com terapia, aconselho terapia sempre a toda a gente. Pessoas trans, pessoas cis, acho que a esmagadora maioria da população beneficiaria desse tipo de apoio. Mas não só, imagina, do meu processo de transição da disforia para a harmonia. Houve momentos que eu acho que mudaram muito mais a minha vida do que anos de terapia, como a alteração da minha documentação legal, ter finalmente o reconhecimento do Estado, da minha identidade, não é? Porque imagina, até houve um certo ponto em que, apesar de já ter passado pela componente social da transição, não é? De afirmar a minha identidade perante os outros, perante a sociedade, perante quem me rodeava, não é? Ainda assim andava sempre de certa forma a arrastar um cadáver, sabes? Sempre que teria que tratar de algo que requeresse a apresentação de um documento de identificação, sinto que estava a buscar de um cadáver e a pô-lo na mesa. Sim, tomem Sim. isto, I guess que sou eu. Relativamente à linguagem inclusiva, até que ponto é uma questão para ti? A nossa língua é machista? Sim. Devemos adaptá-la, transformá-la? Sim, a nossa língua é machista, sim, a nossa língua exclui grupos de pessoas. E sim, devemos mudá-la. Assim, também devo dizer, pessoalmente acho que é uma luta, acho que não é. Acho que temos prioridades, mas também não devemos de alguma forma colocar as lutas por prioridades. Acho que conseguimos fazer tudo simultaneamente. Acho que sim, devemos mudar a forma como falamos e que não tenho grande preocupação sobre isso, devo dizer-te, porque eu acredito até bastante no progresso e acho que é algo que acontecerá naturalmente com o Sim. tempo. Pode demorar bastante, mas acho que a linguagem sempre se adaptou à sociedade, não é? Ficou Aos aqui à seus tempos. vista que és uma ótima comunicadora, porque eu tenho mais umas 100 perguntas que vou ficar por fazer, mas não vou deixar de te perguntar Desculpa. um tema efervescente no momento que vivemos, que é como incluir pessoas trans no mundo do desporto, na alta competição. Como é que tu acompanhas essa discussão? Tens alguma posição? Sim, eu tenho uma posição e a minha posição é: eu acho que o debate
Pá, o debate é sempre feito da forma mais errada possível. Honestamente, tanto sim, devo dizer, claro que do lado. Claro que do lado que quer excluir pessoas trans e segregá-las numa categoria só exclusivamente delas, pronto, ou que diz que lá está que homens estão a aproveitar-se de ideologia de género para conseguirem conquistas sobre mulheres. Esse lado, como é óbvio, é muito mais Sim. errado, diria. Mas também acho que não há um pensamento crítico bem construído do outro lado, talvez, diria no meu, do que tenta lutar pela inclusão de pessoas trans. Para mim, eu acho que sim, eu acredito que haja. Como é óbvio, sempre houve vantagens fisioanatómicas aliás, características fisioanatómicas que conferem vantagem competitiva a pessoas. Altura, peso, isso sempre houve, inclusive dentro de pessoas, dentro de grupos, de modalidades em que só participariam pessoas cis. Isto sempre houve. Se um debate bem feito, bem construtivo sobre este tema, teria isso como base. Sim, podemos dividir as pessoas não por género, não por sexo, mas por este nível de características, que para cada modalidade será diferente, não é? Sim. Para basquete, acredito que eu não sou assim tão conhecedora de desporto, mas isto eu sei, que há características fisiológicas e anatómicas que conferem vantagens competitivas a pessoas, sejam elas pessoas cis ou pessoas trans. Se queremos fazer um debate sobre a desigualdade entre estas vantagens, sim, acho que possa ser e deva ser reestruturada a forma como se dividem pessoas nas modalidades, mas sim, não entre pessoas cis e pessoas trans, mas sim, se calhar devemos ser mais radicais, se calhar devemos só não dividir as pessoas por sexo e por género, por sexo ou por género, porque não é o sexo ou o género que lhes está a conferir essa vantagem competitiva, são outras características específicas e são essas que devem ser consideradas. Nós vivemos tempos efervescentes de discussão sobre género e agradeço-te Sim. a ti por fazeres parte desta luta, deste debate em Portugal. Daqui podem partir reflexões muito importantes, a conciliação do feminismo e da defesa das mulheres versus a tentativa de eliminação do papel de género. Há muitos sítios em que ainda é duro ser trans, há muitos sítios em que ainda é duro ser gay e ser mulher. Ser mulher é difícil em muitos países e é por isso que a Luísa Sobral escreveu esta canção, esta camisola que me ofereceu, que quer dar voz às mulheres um pouco por todo o mundo, mas também às mulheres que sofrem em contextos como no Irão. Eu queria perguntar-te a ti, Guada, o que é ser mulher? Eu acho que tu só te é inato, sim, também não sei responder. Mas esta luta que nós atualmente vivemos, que é de mais representatividade, mais mulheres em cargos de decisão que ainda não existem. Acho que parte aí um pouco essa reflexão porque é que foi sempre o segundo sexo, não é? Sim. Na história. E o que é que nós devemos ou estamos a fazer para que essa realidade se altere? Nós estamos a gravar esta entrevista no dia 31 de março, dia da visibilidade trans, vai sair em abril, como disse inicialmente, e hoje foi colocada uma bandeira trans. Sim. Contra a vontade de Eu creio que já pela segunda vez, não? Sim. O que é Já que o isto ano representa para ti? Faz parte da luta? Sim, claro que sim. Resistência, representa resistência, eu creio. Mais uma vez às instituições que nos querem silenciar e continuar a remeter-nos a esse espaço de silêncio e de exclusão. E sim, mostra que estamos aqui. E sentes que Portugal é um bom país para se ser trans? Eu acho que nenhum país ainda é bom para ser trans. Acho que há países melhores e países piores. Acho que Portugal é um país relativamente bom para ser trans. Acho que seria essa a minha opinião, porque, como é óbvio, é relativamente melhor do que países onde é ilegal ser trans, onde é um crime punido com prisão, talvez com morte até. Portanto, relativamente melhor do que muitos países é. E, além disso, a nível de enquadramento legal, é dos melhores. Agora, é algo que nós já sabemos, já temos essa consciência, não só de
própria, pessoal, mas a nível de estatística, que o que é o enquadramento legal, o que está no papel, nem sempre se traduz socialmente, não é? Na forma como a sociedade trata e aceita este tipo de questões. Então, embora nós tenhamos um enquadramento legal bastante progressista no que diz direito a questões LGBTI, no geral, sinto que isso ainda está muito longe de se traduzir na nossa Mesmo nessa sociedade. questão legal, quando já tens os novos documentos, ainda se enfrenta problemas, por exemplo, ao nível do SNS. Sim, claro. Não, sim, isso Há muito trabalho ainda para fazer a nível logístico. sim, claro, e são as lutas que nós tentamos travar, na Anémona. Para além das poucas unidades de saúde que existia e que essas conquistas já as temos feito, ainda existem muitas outras questões. Muitas delas, lá está, que só conseguiram ser alteradas e ser ultrapassadas quando houver um progresso social na forma como as pessoas veem e tratam pessoas trans. Porque muito do que um dos problemas mais basais que encontramos no acesso à saúde, não só em Portugal, até porque em Portugal não há muitos estudos que o comprovem, mas noutros países é o facto de muitas pessoas trans escolherem negligenciar a sua saúde, a sua própria saúde, mesmo em questões urgentes, com medo do que já sabem, da transfobia que já sabem que passarão ao buscar estes cuidados. Isso é algo que só mudando a mentalidade das pessoas, porque o SNS, as clínicas, os hospitais são constituídos por pessoas, não é? Portanto, enquanto as pessoas não deixarem de ser transfóbicas, as próprias instituições não deixam de ser transfóbicas. Mas depois há outras questões também logísticas, sim, nomeadamente, por exemplo, a questão dos rastreios, que eu creio que já foi levada ao Parlamento, mas essa alteração ainda não foi imposta. De que o facto de alguém mudar o reconhecimento legal do seu género na sua documentação, no seu documento de identificação, automaticamente no sistema informático, no SNS, essa letrinha muda e a pessoa é considerada não só, por exemplo, homem, não é? Mas como tendo órgãos genitais masculinos. É assim, há aqui uma questão, e pronto, isto para dizer que automaticamente as pessoas, por exemplo, um homem trans, ao fazer a mudança legal, a mudança da sua identidade legalmente, automaticamente é excluído dos rastreios para cancro de colo do útero, para cancro da mama, por exemplo. Mas isto para dizer, isto na verdade tem aqui algo basal muito mais grave que a mim me indigna mais do que enquanto pessoa trans, enquanto mulher das ciências, eu acho, sabes? Que é o Estado ser cientificamente incorreto. E incoerente. O Estado é incoerente. O Estado reconhece a existência de pessoas trans, reconhece que género não é sexo, portanto, esse reconhecimento legal existe, mas depois, nomeadamente no SNS, não existe. Não se traduz no Sim. SNS. No SNS continuam a considerar género, equiparando género a sexo, e em questões de saúde do sistema reprodutor, de órgãos reprodutivos, lá está, não consideram o que deve ser clinicamente relevante, mas sim um género, por exemplo, como aconteceu no caso das vacinas, que havia uma vacina contra a Covid que não deveria ser administrada, era desaconselhada para pessoas que tivessem nas normas, lá está, nas normas da Direção-Geral de Saúde para mulheres. O que na verdade aquela vacina tinha um grande potencial de ser prejudicial, de formação de trombos, para pessoas que tivessem um alto nível de estrogénios.
Portanto, aí, por exemplo, o fator clínico relevante devia ser o doseamento hormonal, os níveis hormonais das pessoas e não o género que têm no cartão, porque homens trans poderiam também, deveria ser desaconselhada também a homens trans, e houve imensas situações de pessoas a tentarem administrar a vacina a homens trans e lá está, e depois ainda por cima questionarem-nos quando reclamavam o direito a não. Vamos ter de fechar Eu não esta sei. entrevista que já vai longa, mas queria aqui recordar que aos 17 anos fizeste uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. Sim, oh meu Deus. Deste uma volta As coisas de que se tu entra- decides buscar. Deste uma volta ao Santuário dos Joelhos Sim. porque entraste no curso que querias. Eu queria perguntar-te como é que tu lidas com a religião, com a igreja. Não queria saber o teu nível de fé, mas se acreditas que tem assumido uma postura prejudicial para a aceitação Claro. desta realidade num país que vai agora acolher a Jornada das Claro. Mulheres da Juventude. Graças a Deus. Se o Papa estiver de saúde. Sim. Graças a Deus tem perdido muita força nos últimos tempos. Graças a Deus. Sim. O meu pai costuma mandar Mas- isso ser piada. mas muito da base dos nossos sistemas, desses específicos sistemas de opressão, de homofobia e de transfobia, está na base da nossa cultura, os pilares da nossa cultura e da nossa sociedade ainda serem os pilares cristãos, não é? Da Igreja Católica, que sim, que sempre perseguiu, reprimiu, agrediu e tal, e em muitos casos matou e tentou, lá está, remeter a esses lugares de exclusão e silêncio todas estas formas de ser humano que divergiam do molde que Deus criou da costela de Adão. Se tivesse um megafone, se tivesse assim um UPI em Lisboa e no Porto, uma mensagem que querias mesmo que nós, enquanto sociedade, apreendêssemos, que é que tu, que informação disponibilizarias? No passado eu diria para só serem empáticos. Agora eu sinto mais urgência. Eu sinto mais urgência do que serem empáticos. Não só sejam empáticos, como ajam contra qualquer injustiça que sentem que veem e que encontram na sociedade, porque honestamente é o que me move também a mim e no meu ativismo, não só a minha questão de género, mas injustiças no geral, sabes? E estamos no mês de fazer as devidas lutas. Crescer numa casa cedida por outros familiares, uma casa velha, onde ainda hoje chove em vários sítios, pelos tetos esburacados, desenvolveu-se num contexto em que, com as suas vantagens e desvantagens, nada lhe era omitido, os problemas familiares, financeiros, conheceu o medo, a instabilidade e a violência em tenra idade. Apesar de tudo e à sua maneira, houve sempre muito amor, carinho e proteção por parte da mãe, da irmã, dos avós. A mãe ensinou-lhe o poder das únicas armas que temos para lidar com as adversidades e que são incontornáveis, são elas o humor e a esperança. Nos primeiros tempos na escola era indisciplinada, inquieta e tinha o hábito de desrespeitar constantemente as figuras de autoridade. Era vítima de bullying e era bully também. No secundário a estratégia mudou, encontrou o prazer de aprender e continuou a alimentar o vício de competir. Cresceu com avós maternos muito próximos, que ainda hoje mantêm grandes hortas, sempre a produzir uma quantidade enorme de frutas e alguns animais. As matanças de porcos influenciaram a sua aversão à carne e cedo percebeu que não há tanto assim que distinga a carne que mastigamos daquela que temos debaixo da pele. Daí também o interesse pela profissão que hoje exerce. Considera que os últimos 2 anos têm sido uma metamorfose inexplicável em todos os sentidos. Tem descoberto um fascínio pelo mundo, como se o estivesse a conhecer pela primeira vez. A liberdade a que antes só assistia, agora também lhe pertence. Nós cá estaremos para partilhar da liberdade de ser, sentir, opinar e agradecemos à Guadalupe Amar por toda a partilha da Obrigada. última hora na Antena 3 e na RTP3. Obrigada. Gostei muito. Extrapolamos todo o tempo! Desculpa. Você fala muito, menina! Desculpa. Eu Você perco fala, muito. fala. Eu tinha aqui- O que vamos fazer?